Amadas e queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ainda estudar mais um tema da primeira carta do apóstolo João. O nosso tema de hoje é: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos ler então da primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o tema da nossa meditação de hoje é: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é um dos atributos mais sublimes de Deus. O amor faz parte da própria essência de Deus. Para conhecermos Deus, precisamos conhecer como é o seu amor. Porque o amor de Deus não é como o amor pregado pelo mundo. Somente pela palavra de Deus e conhecendo o Senhor Jesus Cristo, podemos entender como é o amor de Deus. Jesus viveu e mostrou plenamente como é o amor de Deus. Nós precisamos, então, buscar entender como é esse amor e viver esse amor de Deus. Precisamos entender o amor de Deus por nós e como devemos amar com o amor de Deus. Porque tudo começa em Deus. O amor procede de Deus. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A nossa natureza caída não sabe o que é o verdadeiro amor. Nós somos naturalmente egoístas, egocêntricos, e o amor de Deus é o oposto disso. Esse é um dos grandes desafios da vida cristã, de qualquer cristão, amar como Deus ama. E isso é algo para ser sondado, buscado durante toda a nossa vida. Vamos analisar alguns versículos da Palavra de Deus para começarmos a caminhar nesse caminho excelente de buscar entender e viver o amor de Deus. Obviamente, esse é um assunto inesgotável. Na primeira carta de João ainda, no capítulo 5, versículos de 1 a 3, nós vamos ler algo muito importante, que o amar não é pesado. Vamos ler então? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Nós nascemos de novo. Agora somos filhos de Deus. Então nós amamos a Deus, que nos gerou. Então também amamos os que são gerados de Deus, ou seja, os nossos irmãos, que também nasceram de novo. Nós amamos a Deus e os que são gerados de Deus, que são os nossos irmãos em Cristo. Como eu vou saber que amo os filhos de Deus? Quando eu amo a Deus e quando eu guardo os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Amar com o amor de Deus é guardar os seus mandamentos. E João fala aqui que os seus mandamentos não são pesados. O mandamento de amar ao outro, de amar os nossos irmãos, não é pesado. É algo, pelo contrário, é algo libertador. O difícil de amar com o amor de Deus é negarmos a nós mesmos, é tomar a nossa cruz, é renunciar à nossa própria vontade. Em outras palavras, o difícil de amar é deixar a nossa natureza extremamente egoísta, é deixar o nosso orgulho, é deixar a nossa arrogância. Amar pode ser muito difícil para a nossa carne, mas amar não é pesado. Amar com o amor de Deus não é um fardo. Ainda, em 1 João, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo nos diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amar em verdade significa amar em realidade, amar verdadeiramente, amar com o coração sincero.
Amar por obra significa que o verdadeiro amor é acompanhado de ações em favor de quem amamos, tanto em relação a Deus como em relação aos nossos irmãos. Deus não somente nos amou, mas Deus provou em ação o seu amor por nós. Ele mostrou isso em obra e em verdade, quando ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o padrão de Deus: amar em verdade, amar com sinceridade e por ações, por obras. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 9, e em outros trechos da palavra de Deus fala a mesma coisa. O apóstolo diz assim: o amor seja não fingido, o amor não seja fingido. O amor de Deus, irmãs, não é fingido. Jesus demonstrou isso quando esteve com seus discípulos. Jesus amou-os até o fim, e cada um conforme a sua própria característica, com o seu próprio jeito de ser. E os amou em verdade, sinceramente. E o nosso amor também deve ser assim. Lembremos-nos do Salmo 51, versículo 6, quando Davi diz que Deus ama a verdade no íntimo. Deus quer que isso seja uma realidade na nossa vida, que nós amemos os nossos irmãos com amor sincero, com amor verdadeiro, que isso esteja dentro de nós, que não haja fingimentos, a verdade no íntimo, a realidade no íntimo. Deus quer ver a sinceridade e um amor verdadeiro nos nossos corações. Pedro, na sua primeira carta, nos fala algo muito bonito. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8, Pedro fala assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, Pedro, alertando ali os irmãos que estava próximo o período do fim, falou para eles serem sóbrios e vigiar em oração, mas que, sobretudo, tivessem ardente amor uns pelos outros. Deus nos ama dessa forma, com um amor ardente. O amor de Deus e de Jesus por nós é sincero, não é fingido, é em verdade, é em obras e é um amor ardente. Se não amamos os irmãos dessa forma, é porque somos carnais. Se fôssemos perfeitamente como Jesus, amaríamos a todos dessa forma, indistintamente. O amor que Cristo nos mostrou em sua vida não foi um amor de rejeitar as pessoas só porque eram rudes, simpáticas ou antipáticas. Jesus não se irritava com essas coisas, nem por alguém ser mais lento na maneira de falar ou por falar gramaticalmente errado. Jesus também não amava menos porque alguém falava muito ou falava pouco. O amor de Jesus independia dessas coisas. Jesus mostrou o seu amor por todos, inclusive por Judas, que foi quem o traiu. Isso não quer dizer que Jesus concordava com todos. Também não quer dizer que Jesus sempre falava coisas agradáveis para todos, porque amar significa falar a verdade, mas falar a verdade em amor, não em ira para extravasar a sua raiva contra o outro. Jesus, por exemplo, amou os fariseus e falou a verdade para eles em amor, embora isso os tenha desagradado muito os fariseus. Também amar não significa aprovar as atitudes, as ações, as falas erradas, as coisas erradas que as pessoas fazem, contrárias aos mandamentos do Senhor. Pelo contrário, quem ama com o amor de Deus tem verdadeiro discernimento espiritual. Por isso, quem ama com o amor de Deus pode ajudar os outros, pode consolá-los, pode exortá-los, pode ensiná-los. O verdadeiro amor de Deus derramado nos nossos corações
nos faz falar a verdade em amor, consolar em amor, ajudar em amor. Voltando então ao assunto do amor ser ardente, isso envolve todo o nosso ser. Esse é o padrão de Deus, vamos dizer assim, esse é o modelo certo. Nós precisamos saber aquilo que é certo, ainda que estejamos longe do padrão elevado do amor de Deus. Nós podemos achar que é impossível amar dessa forma. E de fato, para nós, seres humanos, egoístas, egocêntricos e carnais, isso é impossível mesmo. Mas para Deus, nada é impossível. E o Espírito Santo é quem derrama nos nossos corações esse amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus. E isso é algo sobrenatural, porque é totalmente contrário à nossa natureza. E o que vamos fazer se tivermos sentimentos avessos aos nossos irmãos e a pessoas em geral? Vamos orar, pedindo a Deus que aperfeiçoe o seu amor no nosso coração. Vamos orar por aquela pessoa por quem nós não temos muita simpatia, ou por quem nós nos irritamos mais facilmente. Se Deus falou para amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos maltratam e falam mal de nós, que dirá pelos nossos próprios irmãos em Cristo? Se nós tivermos fé de que Deus pode operar isso no nosso coração, então isso vai se realizar, ainda que aos poucos. Isso vai ser um crescente, um amadurecimento na nossa vida. Mas será se nós cremos mesmo que a falta de amor é pecado? Lá em 1 João ainda, no capítulo 4, versículo 20, está escrito assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João aqui está se referindo de alguém odiar a seu irmão. Mas João, mais adiante, ele apura isso um pouco mais. Na verdade, no capítulo anterior, no capítulo 3, versículos 14 e 15, olha o que João diz. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Não é somente ter ódio, obviamente isso é pecado, mas a falta de amor. Quem não ama está em trevas, ou seja, está em pecado, não tem discernimento, não conhece a Deus, não sabe quem é Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não entendeu a mensagem do Evangelho, não entendeu o coração de Deus, não entendeu nem conheceu a Deus. Quem não ama está em trevas. Então, se eu entendo que eu devo então amar meu irmão, mas se não tivermos fé para crer que Deus pode operar isso na nossa vida, então isso não vai se concretizar na nossa vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que pelo Espírito Santo de Deus, Deus pode aperfeiçoar o seu amor na nossa vida. O nosso grande problema é que temos muita dificuldade de aceitar os nossos próprios pecados, os pecados na nossa vida. E não somos acostumados a chorar, a lamentar os nossos pecados. Não temos esse desejo assim tão forte de sermos salvas, libertas dos nossos pecados. Nós simplesmente dizemos, somos assim mesmo, Deus nos perdoa, e assim não progredimos, não amadurecemos na nossa vida espiritual. O nosso conhecimento a respeito de Deus não cresce. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E está escrito dessa forma em Mateus capítulo 1, versículo 21. O anjo falando ali a José, ele diz, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não está dito nesse trecho que Jesus vai
simplesmente perdoar os pecados. É muito mais do que isso. É para nos salvar dos nossos pecados, para que o pecado não mais domine a nossa vida. Como diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus quer transformar de fato a nossa vida, para que amemos com amor verdadeiro, em obra, sem fingimentos, com amor ardente. Por isso Ele mesmo, muitas vezes, nos coloca em aperto, para aperfeiçoar em nós esse amor de Deus. Lembremos-nos de que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se o Filho de Deus precisou passar por isso, para ser o nosso exemplo, nós também vamos passar por provas para sermos aperfeiçoados. E o maior aperfeiçoamento de que precisamos é ser aperfeiçoados no amor de Deus. Por isso, amadas, vamos nos examinar, lamentar a nossa dureza de coração e vamos pedir socorro a Deus para que derrame o seu precioso amor nos nossos corações. Isso será um processo, obviamente, até o fim da nossa vida. Isso será uma luz que vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Vamos conhecer mais e mais do amor de Deus. É algo glorioso, verdadeiramente libertador. Quem ama verdadeiramente é livre e está na maravilhosa luz de Deus. Esse é o caminho sobremodo excelente. Eu gostaria de ler agora para as irmãs um trecho da primeira carta ainda de João, no capítulo 4, versículos 16 a 19. Mas eu vou ler uma paráfrase da tradução da Bíblia Viva a respeito desse trecho da Palavra de Deus. Esse trecho fala daquela passagem que nós conhecemos muito, que o perfeito amor lança fora o temor. Então vamos ler. Nós sabemos quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim nós não nos envergonharemos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança e alegria, porque ele nos ama e nós também o amamos. Nós não precisamos ter nenhum receio de alguém que nos ama com perfeição. Seu perfeito amor por nós afasta todo o temor daquilo que ele poderia nos fazer. Se estamos com medo, é porque tememos aquilo que ele poderia nos fazer, e isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Portanto, como se vê, o nosso amor por ele vem como resultado de nos ter ele amado primeiro. Então, essa paráfrase da Bíblia Viva explica muito bem esse trecho da Palavra de Deus. Se cremos que de fato Deus nos ama, então não deve haver nenhum temor no nosso coração. Mas se temos algum medo, é porque não temos confiança plena no amor que Ele tem por nós, de que Ele só vai fazer o bem para nós. Então o amor em nós não está aperfeiçoado. Se estivermos seguros do amor de Deus por nós, não teremos medo de nada, nem de nenhuma circunstância, nem de ciladas do diabo, nem de enfermidades. Se estivermos seguras do amor de Deus por nós, teremos a plena e perfeita paz no nosso coração. É claro que somos fracos, mas quando o temor vier, precisamos dizer a nós mesmos que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama com amor perfeito, com amor eterno. E como diz Paulo na sua carta aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo tinha essa convicção plena do amor de Deus e do amor de Cristo por ele. Então ele afirmou categoricamente que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nada poderia separar ele do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Vamos ler agora
Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, para nos aprofundarmos mais nesse assunto. E está escrito assim, é uma oração de Paulo. Aqui é uma oração maravilhosa de Paulo, uma das belíssimas orações de Paulo. Paulo é muito superlativo nessa oração. Vamos ler? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, o apóstolo Paulo ele é muito superlativo em suas petições, em suas orações escritas. Essa é uma belíssima oração. Paulo aqui ele é muito ousado no que ele está pedindo. E ele conclui essa oração dizendo que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E o que Paulo pediu de tão lindo, de tão precioso, de tão glorioso, de tão superlativo? Paulo pediu que aqueles irmãos de Éfeso pudessem perfeitamente compreender e conhecer a dimensão do amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, Paulo pediu que os irmãos pudessem compreender algo que não é plenamente compreensível, mas ele orou essa oração com fé, sabendo que Deus pode operar tudo mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Vamos procurar entender mais essa oração. Então, novamente, Paulo fala assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, Paulo diz que ali ele se põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo começa, irmãs, no homem interior, o poder do Espírito Santo de Deus no homem interior, no nosso coração. Em outras palavras, a verdade no íntimo, como falava o salmista Davi, a realidade no nosso coração, para que Cristo então habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Paulo pede para que Cristo habite nos nossos corações, os corações daqueles irmãos, e para que eles estivessem arraigados e fundados em amor. Então vamos analisar esse arraigados e fundados em amor. Na nossa vida espiritual, na construção desse nosso edifício espiritual, o nosso fundamento, e aliás todo o edifício, deve estar inundado no amor de Deus. Isso porque o próprio fundamento da nossa fé, que envolve todas as doutrinas, expostas lindamente nos 3 primeiros capítulos de Efésios e em toda a palavra de Deus, a nossa eleição, a nossa salvação, a justificação, tudo isso, todo esse projeto da salvação de Deus está inundado no amor de Deus. É manifestação indubitável do amor de Deus. E nesse fundamento está edificada a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual também está cheia do amor de Deus. Então, esse é um fundamento. O amor de Deus é fundamento. Nós precisamos estar arraigados e fundados nesse amor. Se não tivermos esse amor como fundamento e no nosso edifício espiritual, as coisas não vão se sair muito bem. E Paulo continua: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Paulo pediu para
compreendermos e conhecer o amor de Jesus Cristo que foge todo entendimento, e isso com todos os santos. Ele fala aqui, para que perfeitamente compreender com todos os santos. Essa expressão é muito importante, com todos os santos, porque só iremos compreender toda a dimensão do amor de Deus com todos os nossos irmãos. Como se dá isso? Podemos ver o amor de Deus por aquilo que Deus fez por todos. Por exemplo, Jesus morreu por todos, mas há uma faceta do amor de Deus que só vamos compreender se pudéssemos saber o que Deus fez particularmente por cada um dos irmãos que estão vivos hoje e os irmãos que já morreram, que já partiram para o Senhor. O que Deus fez por mim particularmente, com as minhas fraquezas, circunstâncias de vida, com os meus traumas, com as minhas dificuldades, isso é uma faceta do amor de Deus. O que Deus fez por você, particularmente na sua vida, mostra um aspecto do amor de Deus. Se nós pudéssemos saber o que Deus fez por todos os santos, particularmente, com as características de cada um, então compreenderíamos mais o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, se somarmos a expressão do amor de Deus em cada um de nós, as ações do amor de Deus em cada um de nós e em todos os que compõem a família de Deus, então poderíamos perfeitamente compreender mais do amor de Deus. Em outras palavras, se nós pudéssemos conhecer o que Deus fez por cada um de seus filhos que existem nesse mundo e que já existiram, iríamos entender muito mais do amor de Deus. E dessa forma, todos os nossos irmãos são importantíssimos para nós, porque precisamos deles para entendermos com mais perfeição toda a dimensão do amor de Deus. A altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. Por outro lado, eu também dependo dos irmãos, do convívio com os irmãos e com as pessoas em geral, para que o amor de Deus seja aperfeiçoado na minha vida. Aquela pessoa difícil com quem precisamos conviver, um irmão com personalidade difícil, do nosso ponto de vista, é instrumento de Deus para que esse seu amor seja aperfeiçoado nas nossas vidas. O que Deus fez por todos, a Bíblia diz, e o que Deus fez e faz por cada um de nós, com todas as nossas fraquezas e limitações, a somatória de tudo isso, nos faz entender a dimensão do amor de Deus. E Paulo continua, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então, o objetivo de tudo isso é para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, para que possamos conhecer mais a Deus e sermos mais cheios do que Deus realmente é, mais cheios de Cristo, mais cheios do seu Espírito Santo. E Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos por causa do poder do Espírito Santo que em nós opera. Essa foi de fato uma oração muito ousada do apóstolo Paulo. Ele demonstrou ali uma fé impressionante no poder do Espírito Santo de Deus. Então Paulo orou por algo que nenhum ser humano sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, pode alcançar, que é compreender a dimensão plena do amor de Deus. Mas os filhos de Deus, pelo poder de Deus, podem conhecer cada dia mais profundamente o amor de Deus, por esse poder extraordinário que em nós opera pelo seu Espírito Santo. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Busquemos conhecer a Deus e o seu amor. Vamos então, amadas irmãs, caminhar neste caminho excelente, o caminho do amor de Deus. Que a graça de Deus e de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo esteja com todas nós. Amém.